Glória a Deus. Bom dia com a paz de Cristo a todos aqui em casa. Amém. A paz do Senhor para você aí que vai participar, entrar, curtir depois essa live, né? Como eu prometi ontem, que ia trazer o ensinamento com esse tema: podemos viver sem pecado? Ou podemos viver sem pecar, né? Nós vamos fazer uma leitura. Aliás, o Leonardo vai fazer essa leitura. Nós vamos acompanhar em 1ª Epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Pode ler. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para vocês entenderem já alguma coisa aí nessa leitura, irmão? Deu, né? O que você entendeu? entendi. Assim que a gente, essa leitura aqui, a gente não tem que provar nossos irmãos, né, pastor? Senão a gente vai estar implicado, né? Ensina um pouquinho, um pouquinho também já, toda a leitura. Exatamente. E é isso que nós vamos hoje aprender, irmão. Ou trazer à memória aquilo que nós já sabemos, né? Trazer à memória aquilo que nós já sabemos. Podemos viver sem pecado? Podemos viver sem pecado? Pastor, é difícil, vou falar a verdade. Mas dá, mas é difícil. Dá, mas é muito difícil. Né? Amém. E aí, mineiro? Sim, pastor. Pastor, eu não posso falar, né? Ô, pastor, eu creio que deu para entender aqui que a partir do momento que a pessoa morre para o mundo e renasce para Deus, o pecado, nem o pecado quer mais, né, pastor? Porque ela é nova criatura, né? O pecado cordeiro, então se a gente renascer mesmo para Deus, o pecado abomina a gente, corta a gente, né? Não tem mais pecado. As respostas de vocês não estão erradas não, tá entendendo? Faz sentido. Tá entendendo? Faz sentido, mas ela é muito mais ampla do que isso. Certo? Muito mais ampla. Ó, a Bíblia ensina que quem nasce de Deus não vive no pecado como hábito. O irmão leu 10 versículos. Onde é que nós podemos encontrar isso aqui? Num desses 10 versículos. Vou repetir aqui, ó. A Bíblia ensina que quem nasce de Deus não vive no pecado, ou seja, como hábito, ou seja, de continuo. Onde é que nós podemos ver esse versículo aí? No 4 também. Isso. Pois lê aí, Leonardo, aqui, 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
seria o nascido? Nascido de Deus? João capítulo 1, Evangelho, João capítulo 1, versículo 12. Leia para nós aí. Você fez uma pergunta, a Bíblia vai lhe dar a resposta. E você que está na live aí, pode curtir, comentar, até se inscrever se você ainda não é inscrito ainda, tá entendendo? Podemos viver sem pecar? Ou como pergunta aqui, podemos viver sem pecado? É o que nós estamos estudando hoje, tá? João capítulo 1, versículo 12. Você pode dar o seu comentário aí, depois eu respondo você, tá? Faz questão de depois aí eu ver as mensagens e responder. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quem crê em Deus... Não, peraí. Não é todos que são filhos de Deus, não? Não. Não? Mas a todos quantos o receberam, o seu poder de serem feitos filhos de Deus. Pronto, eu vou ver que se dá uma diferença aqui nessa outra tradução aqui, tá bom? Tá bom? João capítulo 1, né? Versículo 12. Aqui no Evangelho. Porém, alguns creram nele e o receberam. Ó, creram na palavra de Jesus e receberam Jesus. E esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes de Cristo, somos criaturas de Deus. Segundo a Bíblia, para se tornarmos filhos de Deus, nós temos que crer e receber o Filho de Deus. Por isso que, irmão, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, para me pregar a verdade. Por isso que a minha oração é: Senhor, não importa como as pessoas chegam aqui, importa é como elas vão permanecer. Será se elas vão querer aceitar isso? Será se vão, irmão, querer mudar a sua vida por causa da palavra? Porque o que nós mais vê hoje, irmão, não são, irmão, filhos de Deus. São pessoas que vão para a igreja, são pessoas que têm uma crença, são pessoas que vivem uma religiosidade dentro de uma igreja de crente. O que mais nós vê hoje é pessoas que chegam aqui numa casa de recuperação igual essa, evangélica, que são batizados no Espírito Santo, que falam em línguas, que são batizados nas águas, que uns foram obreiros, outros pastores, outros isso, aquilo, outro, com cargos. Mas quando eu chego aqui, muitas das vezes, me desculpa a minha franqueza, são piores do que aqueles que nunca tiveram encontro com Jesus. São os mais teimosos, os mais desobedientes. Mas segundo aqui o versículo 9, era para ser nós assim, filhos de Deus? Não. Porque ele está dizendo que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. É bíblico, a Bíblia está falando. Isso aqui serve para vocês e para mim e para todos que estão ouvindo essa palavra, para todos nós. Eu não estou isento, porque eu estou dando aula aqui, eu sou isento não, irmão. O bicho pega, filho. A espada corta, irmão, para os dois lados, lá e cá. Você está entendendo? Com o evangelho ninguém se brinca. Ninguém se brinca. Na casa de Deus também não. Vê o que aconteceu com Safira e Ananias? Na casa de Deus está lá em Atos capítulo 5, né? Atos capítulo 5, Safira e Ananias foram mentir para o Pedrão. Foram enganar o Pedrão lá dentro da casa de Deus, irmão. Combinaram uma coisa na igreja, chegaram em casa, aí marido e mulher, tá entendendo? Conseguiram vender a propriedade, tipo assim, ó. O Leonardo aqui chega para mim. Não, vamos usar aqui o Leonardo 3, né? Já os 1, 2, para não ficar com ciúme, né? Então vamos usar aqui o Leonardo 3. Brincadeira. Aí olha só, o Leonardo chega para mim com a esposa dele e diz assim: pastor, me ajuda em oração aí, eu estou com uma propriedade para vender, estou pedindo 100 mil nela. Se eu vender, eu abençoo a casa de recuperação.
Eu não quero nada, eu abençoo. Beleza, irmão. Aí vai lá o pastor ensinando de madrugada lá, Senhor, alcança, meu Deus, o Leonardo, aquele propósito, meu Deus, envia um comprador e tal. Aí Deus olha. Vai lá, envia um comprador, diz assim, tá aqui os 100 mil. Só que aí na casa dele, a mulher dele chega para ele e diz assim, meu marido, você tá vendo não, minha casa tá tão abençoada lá, meu. Tá só a metade. Não vai fazer falta. E ninguém vai saber. Você vai colocar no gasofilaço? É mesmo, né? Isso são pessoas que não têm, irmão, que não têm pulso, que não têm palavras, que não honram, se deixa levar por qualquer palavra, tá entendendo? Por engano, aí tá certo. Só que esqueceram o seguinte, Mateus capítulo 18, onde dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Aonde os dois se reúnem para desconcordar, será desconcordado no... E Pedro vai falar isso. Aí ele chega, aí chega lá o Ananias, né, e tal, e ali o culto rolando e tal, agora a hora do time das ofertas, oh glória a Deus, a hora melhor que eu gosto e tal, tem crente que é assim empolgado, né? Aí vai lá e coloca. Meu, quando ele coloca no gasofilaço, ele esqueceu, irmão, do Espírito Santo. O Espírito Santo, na mesma hora, quando ele coloca o gasofilaço, está lá em Atos capítulo 5, é porque eu conheço a palavra. Mas se você quiser abrir, Atos capítulo 5, está lá. Quando ele coloca o Espírito, quando ele coloca vamos terminar a palavra, né, para não pegar mal. Quando ele põe ali o voto no gasofilaço, o Espírito Santo agora, que habita em Pedro, diz assim, ele não está honrando o compromisso. Ele não está honrando um voto. O combinado que ele fez com você, Pedro, ele não está combinando. Ele não combinou. Ele trouxe só uma parte da venda. Aí Pedro chama Ananias. E quando Pedro chama Ananias, agora Pedro vai dizer assim, Ananias, tu vendeu a propriedade por tanto. E por que você só trouxe tanto? Olha o que Pedro. Tu vendeste a propriedade por tanto, e o que ele disse? Vendeu. Ou seja, você vendeu a propriedade por 100 mil, vendi por 100 mil. E por que você não honrou seu voto? Aí onde Pedro agora vai dizer assim, tu não mentiste ao Espírito, tu não mentiste ao homem, mas tu mentiste ao Espírito Santo de Deus. Aí diz assim, Ananias, tu vendendo a tua propriedade, não é teu? Precisava mentir a Deus? O que ele quis dizer com isso? Ele vendeu. Ele podia chegar para Pedro e dizer assim, Pedro, eu vendi a propriedade por 100 mil, e eu combinei contigo de trazer os 100 mil para cá, mas Pedro, deixa eu te falar algo. Aconteceu um imprevisto, eu vou precisar de uma parte desse dinheiro, posso trazer só uma parte para cá? Meu, estava feito. Porque era concordância, o que é concordar no céu é concordar o que é concordar na terra é concordar no céu. Mas irmão, é o que eu sempre aplico aqui na casa. É mais fácil eu querer fazer errado do que eu fazer o que é certo. É mais fácil eu praticar, irmão, o que é errado. E o pior de tudo, que um abismo chama o outro. Aí eu vou querer consertar o erro com a mentira. E no versículo 8 vai falar, irmão, dos filhos do diabo. E lá em João capítulo 8, no Evangelho, versículo 44, vai dizer que quem é o pai da mentira. Então nós temos que ter muito cuidado aqui, irmão. Muito cuidado. Porque Ananias e Safira morreram dentro da igreja. Ananias morre na mesma hora, depois vem o que? A esposa, 3 horas depois. E Pedro faz a mesma pergunta e diz, está vendo a questão na porta? 3 horas atrás enterraram o teu marido, agora é tu. Morre na mesma hora, está lá em Atos capítulo. E é no tempo da graça, não é no tempo da lei, já era no tempo da graça. Então nós temos que ter cuidado, irmão, que a gente brinca com o pecado, mas o pecado não brinca com a gente. Qual é o salário do pecado? A morte. Tá bom?
A Bíblia ensina que quem nasce de Deus não vive no pecado como um hábito. Isso não significa que os cristãos não pecam, mas que não vivem em um estado contínuo, né, de pecado. Esse aqui é um fator muito interessante para nós, viver na prática do pecado. Se achando que é filho de Deus. E ficou bem claro no versículo 9 que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Então, irmão, olha só, uma reflexão que nós viemos fazer. Se eu vivo na prática do pecado, então, diante do que eu estou aprendendo aqui, eu não sou filho de quem? Deus. De Deus. Não é forte isso aí, irmão? É forte, cara. É muito forte, irmão. Sabe por quê? Porque, veja bem, olha só, irmão, eu estou pecando escondido, eu estou escondendo o pecado igual Safira e Ananias, eu estou fazendo o que é errado, sabendo que eu posso fazer o que é certo, e me achando que sou filho de Deus. Aí eu estou numa igreja, aí eu estou lendo a Bíblia, aí eu estou jejuando, aí eu estou orando. Para aqueles que sobem monte, subir no monte, dou a paz do Senhor, paz do Senhor é comunhão com Deus. Eu sei, todos os meses, eu vou para a ceia, participo da ceia, ceia é comunhão com o céu. Aí, veja bem, irmão, mas eu estou fazendo o que é errado, eu não me conserto. Iniquidade, pecado de contínuo. Você está entendendo? Eu estava conversando com o Leonardo hoje de manhã e nem deu para me terminar a conversa porque eu tive que ir buscar o pão. Mas, irmão, ó, veja bem. Veja, por que Deus, quando tira o povo do Egito, coloca no deserto e coloca lei? Para testar o coração do povo. É para que levasse o povo, irmão, quando eles entrassem na terra prometida, eles entrassem obedecendo as leis. Ou seja, eles entrassem como filhos de Deus, não como filhos de Faraó, não como escravos de Faraó, não como filhos do diabo, porque eles não eram filhos do diabo, eram filhos de Deus. Só que eles estavam pervertidos por passar quase 6 anos, irmão, num lugar estranho, com doutrinas estranhas, aonde um povo, irmão, adorava deuses estranhos. Então, para se tornar um cristão, eu preciso andar com Cristo. O significado da palavra cristão, irmão, é... Então, aí Jesus agora, irmão, e uma coisa interessante, eu estava meditando, eu estava orando hoje de madrugada, e eu estava meditando, irmão, nessa passagem, Deus tira o povo do Egito, irmão, para levar para a terra prometida. Era, sabe quantos dias só, da onde eles saíram, para onde Deus ia levar? Era poucos dias, irmão. Era poucos dias. Deus coloca eles para ir, irmão, abre o mar vermelho, coloca eles para ir por dentro, e depois que eles passam, fecha o mar. Por quê? Porque justamente eles iam querer voltar, e Deus não queria deixar eles voltar a ser escravos. Tinha por onde passar por outro lugar? Tinha. Só que esse outro lugar, que eu esqueci o nome agora também, essas nações iam se levantar contra o povo de Deus, ia ter uma guerra, e eles não iam aguentar, e eles iam voltar para o Egito. Então Deus dificultou a volta deles. Só que aí Deus estabelece leis no deserto, para poder trabalhar a mente deles, para poder trabalhar o caráter deles, para poder trabalhar o hábito deles, e para provar o coração deles. Só que eles são reprovados. Se eu não me engano, irmão, era 40 dias para chegar lá.
40 anos, por causa da desobediência. Talvez, irmão, o teu tratamento aqui, em um ano, em um mês funciona. Mas aí, por causa da desobediência, da teimosia, irmão, vai passar o resto da vida passando em casa de recuperação. Olha, era 40 dias só, irmão, lá do Egito para a Terra Prometida. Deus estabeleceu lei. Aqui, irmão, tem regras, tem lei. A maioria de vocês não obedece, irmão, desobedece. Eu tive 2 problemas aqui, irmão. Eu coloquei cadeado. Se tem cadeado, alguém é para ir lá e mexer? Então é teimosia, está desobedecendo. Eu já 2 fatos que acontecem aqui, colocando cadeado. Eu disse para ele, mas e se não tivesse cadeado? Tendo cadeado, o povo não obedece. Tomadas aqui, vocês podem chegar, meter, usar do jeito que vocês quiserem. Se pudesse, tinha tomada no quarto de vocês. Pode? Não. Teimosia. Então, o que que vai acontecer? O tratamento de vocês vai o quê? Aumentar, irmão. Gera maldição. Isso aqui está lá, você está falando de Deuteronômio capítulo 28. Tudo é teimosia, irmão. Se tem regras, é para nós cumprir. Se nós não cumprimos a regra, então nós estamos o que? Fora do tratamento. Então, o que que vai acontecer, irmão? Vai cada vez mais. Agora, aqui tem uma vantagem, de que se você quiser ir embora agora, ninguém pede. Mas compensação não está saindo aqui tratado. Está com o Egito no coração ainda. Está com o Egito no coração, irmão. Porque, ó, veja bem, por que o povo obedecia lá no Egito? Porque ele levava o quê? Chicotada nas costas. Tá entendendo? Não quer saber se estava doente, não quer saber se não pode. Tá entendendo? Ia por causa que não aguentava. Ia por pressão, por opressão. Tá entendendo? Porque tinha um carrasco. Aqui é bom demais. Aqui, tá entendendo? Até eu, irmão. Se eu quiser ir embora agora, ninguém me impede. Mas estou saindo fora da direção de Deus. Só que lá, irmão, não era assim. Lá para sair do Egito foi só Deus para tirar. E lá para voltar do deserto para o Egito não tinha como voltar. Mas eles preferiam morrer no deserto do que obedecer. Muitas das vezes, se nós tivermos cuidado, nós estamos assim, irmão. Preferimos morrer nas drogas do que obedecer. Preferimos morrer na desobediência, no pecado, do que obedecer. Irmão, conscientiza de uma coisa: se nós estamos aqui, Deus tem um propósito com nós, irmão. Nós não estamos aqui em vão. Só que nós temos que, irmão, se nós não conseguimos, irmão, obedecer aquelas regras, aquelas leis que é imposto aqui para melhora nossa, como é que nós vamos obedecer a lei de Deus? Porque isso é o trabalhar. Eu estava conversando com esse menino dizendo assim, irmão, esse negócio de tempo de recuperação, irmão, isso é ilusão. Mas o tempo que a gente passa é o tempo, irmão, de tratamento, que é onde entra as leis, as regras, tá entendendo? Onde entra um bocado de coisa. Que aí é onde vai trabalhar a nossa mente. A nossa mente. Então, é igual a lei de Deus, irmão. A lei de Deus vai trabalhar o que? Nós estudamos um pouco ontem sobre o quê? Sobre ética cristã. Que é transformação de vida, irmão. É troca de senhorio. Outrora você viu o diabo, você viu o mundo. E Jesus disse que é o príncipe deste mundo, o diabo. Só que agora eu entreguei minha vida para Jesus. Então quer dizer que Jesus agora, irmão, é o meu Senhor. Então agora eu sirvo Ele, eu tenho que fazer o que Ele quer. E como é que eu vou entender o que Ele quer? Na palavra. Pessoas que Deus vai levantar para me orientar na palavra. Só que aí eu sou teimoso. Só que eu infringo regras. Então se eu infringo regras,
Se eu sou teimoso, então, irmão, vai prolongar a minha vida de pecado. Ó, o que Jesus diz para aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação? Irmão, eu acho incrível, e eu medito muito nessa passagem. Vai que não peque mais. Mas não é isso aí não. Veja bem, ela passou 12 anos sem de recuperação. Mas ela passou 12 anos sem de recuperação dependendo da família, dependendo do dinheiro. Mas a Bíblia diz, irmão, que chegou uma hora, depois de 12 anos, tinha um dia, tinha não, mulher? 12 anos. Aí a Bíblia diz que ela gastou tudo, ficou sem nada. E ainda ia de mal a pior, gastou tudo com os médicos. Só que ela ouve dentro do centro de recuperação falar de Jesus, irmão. Graças a Deus nós temos aqui, irmão, todos os dias falamos de Jesus. Temos ensinamento. Quando essa mulher, irmão, ela toma uma atitude na vida dela, procura Jesus e é liberta, Jesus espera ela testemunhar. Olha a importância do testemunho. E quando ela lhe relata, que ela fica com medo, ela relata, Jesus o que diz para ela? Filha, a tua fé te salvou. Meu, 12 anos sem de recuperação. Faz um esforço para chegar até Jesus. E Jesus mostra para ela, ó, tão fácil a tua libertação. Precisava só tu ter fé, não precisava você ter passado 12 anos sem de recuperação. Só que, o que adianta passar 12 anos sem de recuperação sem buscar Jesus? Essa é a diferença. O que adianta você passar 6 meses aqui sem buscar Jesus? Ler a Bíblia não quer dizer estar buscando Jesus. Jejum não quer dizer estar buscando Jesus. Irmão, tudo isso favorece a nós, não favorece a Deus. Irmão, nós lendo Bíblia, jejuando, orando, subindo o monte ou não vai mudar a Deus, irmão. Isso vai mudar nós. Você vê quando essa mulher toma uma atitude de buscar Jesus, mudou Jesus em quê, irmão? Em nada. Mas mudou ela. Então, quando nós tomamos uma decisão, irmão, de abandonar o pecado, irmão, vai mudar nós. Irmão, nós com pecado ou sem pecado, Deus é santo do mesmo jeito. A diferença de nós buscarmos a Deus, reconhecer Deus, irmão, e se tornar filho de Deus, é que nós vamos agora entender que eu sou filho de Deus, eu não preciso viver no pecado, porque os filhos de Deus não vivem pecando. Nós precisamos aqui se conscientizar nisso. Eu, como coordenador aqui, irmão, pastor aqui, eu procuro, irmão, fazer as coisas direito. Porque tem um Deus que está me vendo, Ele me aprova ou me reprova. Porque eu trago na minha memória Caim e Abel. Os dois ofertaram, mas só um Deus recebeu. Por que não recebeu do outro? Porque o outro fez relaxadamente. Porque o outro fez de qualquer jeito. Se nós estivermos fazendo nosso tratamento aqui de qualquer jeito, relaxadamente, nós estamos sendo reprovados por Deus, né, dentro dessa obra. E essa obra é de Deus. Deus está vendo aqui, irmão, pela sinceridade do nosso coração. O que a gente fala, o que a gente pensa, as nossas atitudes, Deus está vendo. Vem gente ser aprovado, nós estamos sendo reprovados. E perdendo tempo ainda mais. Achando que nós estamos bem, não estamos. Mas vamos aqui dar continuidade. A Bíblia ensina que quem nasce de Deus não vive no pecado como um hábito. Isso não significa que os cristãos não pecam, mas que não vivem em um estado contínuo de pecado. O pecado pode ser visto como uma luta constante, mas não como um estilo de vida para o cristão. Ó, veja bem, irmão. Ô Leonardo, releia de novo aí, mas só o versículo 8 e o versículo 9, por favor. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Então quem vive pecando é filho de quem? Do diabo. E o que é pecado? Nós temos que entender tudo. O que é pecado? Vamos lá. Eu escrevi aqui, o que é pecado?
Na Bíblia, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Um ato de desobediência ou rebelião contra a vontade divina. Vou repetir. O que é pecado? Na Bíblia, pecado é a transgressão da lei de Deus. Um ato de desobediência ou rebelião contra a vontade divina. O que Satanás, quando era luz, ele fez no céu? Rebeliou. O que Adão e Eva fez no jardim do Éden? Obedeceu, se rebeliou. Rebeliou. Porque deixaram de cumprir a lei de Deus. E aquele que não cumpre lei é um rebeliado. É um rebeliado. Se o pastor Júlio disse assim para mim, pastor, o senhor vai fazer assim, assim, assim. Eu estou impondo hoje isso na casa de recuperação. Aí o pior de tudo, sabe o que é? É eu dizer assim, pastor, tamo junto, concordo. O pastor vira as costas, eu não faço. Eu estou sendo o quê? Um rebeliado? Um rebeliado. Automaticamente, dentro da Bíblia, eu estou me tornando que é um filho do diabo. Porque foi lido aí que desde o princípio ele não obedece. E é isso que nossa mente tem que mudar aqui dentro, gente. Não é nós aqui ter um tempo, não. Aquela mulher passou 12 anos sem recuperação, sem Cristo. No dia que ela teve encontro com Cristo, na mesma hora, no mesmo dia, Deus mandou ela ir para casa. Aí passa 6 meses na casa de recuperação, aí tem gente que nem para casa não vai. Não, já vai direto pro... Vai direto para a rua. Não, eu falo com quem tem família. Vai direto para a rua, como já aconteceu vários casos aqui. Não vai e sai daqui dizendo que está bem. Porque sabe o tempo dele, né? Na verdade, irmão, já virou um hábito isso na vida dele. Já virou um hábito isso na vida dele. É o que nós estamos estudando aqui. Mas quando está dentro da casa de recuperação, esse tipo de pessoa você vê, é Bíblia, é livro, tá entendendo? É glória a Deus, é não sei o que, é monte. Ou seja, já é um hábito viver assim. Já se acostumou. Uma casca de pecado, né, pastor? O pecado também é a transgressão da lei. O pecado é descrito como a quebra dos mandamentos de Deus, um desvio do que é considerado reto e justo, do ponto de vista divino. Então o pecado também é o que é a transgressão da lei. O pecado também é rebelião contra Deus. A Bíblia associa o pecado com a rebelião e a resistência à vontade de Deus. Um ato de desobediência que rompe a relação entre o ser humano e o Criador. E eu dei aqui, falei aqui de 2 fatos. Um de Satanás quando era Lúcifer e de Adão e Eva no jardim, no paraíso, certo? Para você ver que Deus não dispensou nessas pessoas. Nem dispensou. O apóstolo vai dizer assim, se o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, quanto mais o julgamento dos ímpios. E é mesmo. O pecado também é a falha em atingir o alvo. O que é isso, pastor? Em suas línguas originais, as palavras traduzidas como pecado podem significar errar o alvo ou desviar do caminho, indicando que o pecado é uma falha em corresponder ao padrão de retidão de Deus. A pessoa está até andando no caminho certo, mas do meio em diante o que acontece? É igual Pedro, sai do barco, está andando por cima das águas, indo até Jesus, mas vem um vento, toca nele, desvia a fé, a esperança, o olhar dele para Jesus e vai olhar para o
ventos, problemas e começar a afundar. Então, na nossa caminhada, muitas das vezes é assim. A gente começa a dar com Cristo, mas começa a dar vazão às lutas, às dificuldades, os problemas, e tira os nossos olhos de Cristo, onde está a nossa fé, e nós começamos o quê? A afundar, se desviar, e aí começa a dar tudo para trás, tudo errado. Esse é o grande problema. Mas vamos lá, o pecado também. Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Vamos lá. O pecado intencional. Aliás, existe dois tipos de pecado. Existe dois tipos de pecado. Qual, pastor? Intencional e involuntário. Intencional e voluntário. O pecado intencional é deliberado, resultado da escolha consciente de contrariar a vontade de Deus e seguir os ditames da própria inclinação pecaminosa. Ou seja, trata-se do pecado da rebelião. Aqui, quando se fala intencional, então é que eu estou fazendo uma coisa consciente. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou consciente que eu estou errando. E nem estou preocupado com as consequências que vai vir. Mas o que eu estou fazendo, eu estou consciente. É tanto, irmão, que muitas das vezes o nosso espírito se abate. Por nós estar fazendo uma coisa errada e sabendo que está errado e podendo fazer o que é certo. A nossa mente, ela pesa. Ela nos culpa. Agora o outro tipo, irmão, de pecado. Um é intencional e o outro é involuntário. Qual é o involuntário? É aquele que é acidental. É aquele que resulta da fraqueza da nossa natureza pecaminosa. Tem pessoas que pecam porque ainda está fraca. Exemplo? Pedro. Por que Pedro errava? Andava com Jesus. Por que Pedro ainda andava com a espada? Porque é aquilo que você leu lá em Romanos capítulo 8. Pronto. É aquilo que você leu, estudou, capítulo 8. Aí onde também nós podemos ficar encaixados em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Que aí onde nós temos o quê? Nós temos que entender que eu não posso também achar que eu sou fraco, lidar ao pecado. Porque Jesus vai dizer que Ele veio para nos libertar. Pronto. Vou te dar um exemplo aqui, irmão. A mulher adúltera. Pega a mulher adúltera, segundo a lei ela tinha que ser apedrejada, e estava ali um bocado de testemunha. Segundo a lei, 2 ou 3 testemunhas basta. Levam para Jesus, esperando que Jesus ia falar. A gente sabe que eles queriam pegar Jesus na palavra, a intenção não era nem matar a mulher, era condenar Jesus. E Jesus ali vai trabalhar a ansiedade deles. Jesus não fala nada. E eles ficam ansiosos ao ponto de assim, bora mestre, estamos esperando aqui a tua resposta. E Jesus vai dizer, atira a primeira pedra, quem não tiver nenhum. A Bíblia diz que ele começa dos mais velhos até o menor, e fica só Jesus e a mulher. E Jesus faz uma pergunta para ela, cadê os que te acusam, mulher? Ela olha e diz, ninguém, Senhor. Jesus diz assim, nem eu te condeno. Em outras palavras, eu tenho o poder de te condenar, mas não vou te condenar, porque eu não tenho pecado. Mas eu vou fazer o seguinte com você, mulher. Eu vou te dar outra oportunidade. Vai e não peques mais. Jesus livrou ela daquele momento, irmão. Jesus livrou ela daquele ato. É igual nós aqui na casa. Não sei qual a causa que você veio. Está entendendo?
E Jesus está te dando uma oportunidade de te libertar diante desse ato, que talvez esse ato que você cometeu, os demônios queriam te matar. Só que você teve uma oportunidade de vir para essa casa. Só que é como Jesus, irmão, diz para aquela mulher. Jesus podia mandar aquela mulher aí para o centro de recuperação, né? Vai se tratar desse pecado, mulher. Ou agora de ficar se deitando com a mulher, com o marido dos outros, né? Vai tratar isso aí. Vai buscar a medicina, vai buscar o CAPS, vai buscar isso, né? O que Jesus disse para ela? Vai e não peques, para que não te suceda coisa pior. É forte, né, pastor? Então nós estamos, todos nós, com a oportunidade. Agora, se nós ir pecarmos de novo, esse mesmo pecado é voluntário, é intencional. Porque você já saiu de lá, né, pastor? Porque Deus te viu você lá porque você é tolo. Aí vai voltar de novo. Mas tem uma passagem que diz, se eu não me engano, é Gálatas capítulo 5, não tornei de novo a jugo de escravidão. Não tornei. Nós estamos com oportunidade. Por isso que eu digo para vocês, irmão, se vocês encontram essa casa aqui, vou colocar eu também, se nós encontramos essa casa aqui para brincar, nós estamos no lugar errado. Vai brincar em outro canto. Tá entendendo? No lugar errado. Se ninguém não quer ser chamado a atenção, se ninguém não quer ser corrigido, irmão, é só o spa aqui do lado, é só ir lá e pagar, e você vive, ainda vão deixar, nem comida na cama não vão deixar, mas tá lá na mesa para você, e se servir o spa aqui do lado. Porque aqui nós estamos para ser trabalhado as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. Aí tem gente que é tão orgulhosa, irmão, que eu já peguei muitos desses que vêm para cá, você não pode dizer um ai com ele. Na rua os outros xingavam, humilhavam, né? É. Engraçado é isso, né, pastor? Mas é mesmo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês aí da live estão entendendo, sim ou não? Aleluia. Tá bom no esse estudo? Se dá bom, dá um ok aí. Tá entendendo? Comenta aí. Glória a Deus, os meninos aqui eu acho que estão gostando. Eu tô, porque eu aprendo muito com isso. Só que é estreito, irmão, para nós aqui tá aqui, irmão, porque no aberto, no frio, tá, e tem muitas aí no sono que acorda cedo aqui. E a gente tem aqui, ó, que buscar. Você não ouviu Paulo falar que ele comete pecado com o corpo dele, para a carne. Então, mas não achei, mas pode dar continuação. Em Romanos capítulo 8, né? Que você veio que eu vou dar continuidade para não perder o sentido aqui. Pode ir. Então, aí, ó, veja bem. Então aproveita e lê aí, já que você está Romanos aberto aí, lê aí capítulo 7, versículo 14 para nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Lê o versículo 17. De maneira que agora... Essa aqui mesmo, essa que eu tava... Pois é. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Era isso que Lê agora, você leu o que? O 17? Leu o 18? 17. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Lê o versículo 20 e 21. Ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Leonardo 1, lê aí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pronto, aqui dá um... Aqui, ó, aqui que ele leu aqui, se nós tiver cuidado, dá você dizer, irmão, faço pecado, porque a minha carne é fraca, né? Não dá para entender isso? Irmão, eu pequei porque assim, eu nem queria pecar. Mas como o meu espírito está nesse corpo fraco aqui, aí eu pequei. Mas Deus sabe todas as coisas, né? O crente ainda usa isso. Mas eu vou mostrar para você em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o que Paulo vai falar. 2, 20. Não, só o capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Opa, peraí. Mas aqui em Romanos 8 ele diz o quê? Que a carne dele é o quê? Fraca. Então dá a entender, se nós não souber a interpretar,
o contexto do texto, tá entendendo? Ah, eu vou pecar porque a carne é fraca. Mas aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que falta dizer para essa igreja carnal. Continua, filho. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Pronto, olha só o que ele quer dizer aí. Se eu, irmão, continuar com essa mente carnal, então eu vou continuar pecando. Agora, só que eu entreguei minha vida para quem? Para Cristo. Aí agora ele vai citar algo que está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Ele vai citar, tipo assim, eu agora não posso ver pecando, porque eu sou filho de... Ele diz que é filho de Deus. A leitura aí falou. E nós estamos estudando isso no versículo 9. Então, o que tem que ser mudado aqui em nós é a nossa mente. Essa palavra tem que entrar em nós. Que nós vamos viver aqui, dentro aqui, como pessoas carnais, não como filhos de Deus. Nós vamos viver aqui, irmão, se acomodar aqui e achar que o pecado é um ato normal, e não é. Isso, irmão, transgrede a lei de Deus. Isso, irmão, se chateia nós não obedecer aqui dali, que a gente é cobrado por não obedecer, regra aqui dentro. Agora você imagine diante de Deus. Se a gente, porque o líder, quem está vendo, não consegue obedecer, como é que a gente vai ver um Deus que nós não está vendo? Mas ele estabeleceu a sua lei, mesmo nós não está vendo ele. Aí onde entra a fé? Eu não estou vendo a Deus, mas eu vou obedecer. Aí onde entra a honra? O pastor você não está aqui, mas eu vou obedecer. Porque ele não está aqui, mas deixou as regras. Deus não está aqui, mas deixou as regras. Mas o pecado que habita em mim, irmão, faz eu transgredir. Só que Paulo diz assim, só que tem um problema diante de tudo que eu falei em Romanos capítulo 8. Só que eu sou diferente. Por quê? Porque agora não mais eu vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Então se ele vive dentro de mim, quem comanda, quem manda, quem diz, quem pode, quem não pode, quem determina é Deus. Não tenta mais não. Tenta mais não. Porque agora pega porque... Como fala, coisa é fraco lá. Se você já entregou sua vida para Deus, já era, né, Valdo? Você pega porque já é safado mesmo. É assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, filho. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Eu te dou já a oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Vou lhe explicar para você aqui. Porque senão fica muita coisa no ar. Você falou aí. Uma criança, ela nasce. Ela nasce em pecado. Tá? Pecado de atitude, de hábito, mas ela não deixa de ser um pecador por causa da carne. Mas ela é inocente. Morreu, vai para o céu. Certo? Está lá isso aí, está lá em Salmo 51. Paulo vai falar sobre a questão de nós nascer no pecado, por causa da iniquidade. Vamos lá, mas a criança, ela nasceu, agora ela está crescendo. Então ela vai aprender o que é o bem e o mal. Só que quando ela se tornar uma certa idade, então ela, diante do bem e o mal, ela vai escolher o que ela quer viver. Então, irmão, não importa como você veio, como nós viemos para cá. Importa é o que nós agora estamos aprendendo e nós vamos escolher. Se vamos querer viver como vivia lá antes de vir, ou se agora nós vamos querer viver diante da palavra. Tá vendo aí? Você entendeu agora? Você entendeu? Pronto. Eu não deixei nem você terminar de falar, mas eu já entendi e eu expliquei. Beleza? Vamos lá. Diga aí, meu filho. Eu ia perguntar quem é que fala essa passagem que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu não faço. É Paulo que fala. É Paulo que fala. Paulo que fala. Depois eu posso até trazer para você, mas é Paulo que fala sobre isso. Só que quando o apóstolo Paulo diz essas coisas, irmão, o apóstolo Paulo ele é um exemplo para nós como homens. Foi aquele dia que eu falei para o senhor essa passagem, você falou, mas tem que ver o contexto por que ele falou isso, né? Exatamente. Tu tem que ver o contexto, tá? Porque se for falar o bem que eu quero fazer, o mal que eu quero fazer eu não faço, mas por que ele falou isso? Aí se você for ver o testemunho de Paulo, se você ver o testemunho de Paulo,
como é que Paulo dizia assim, seis meus imitadores como eu sou de Cristo, se ele vivesse em pecado. Verdade. Você está entendendo? Então nós temos que ter cuidado. É Romanos, Pode ler, Leonardo. Romanos capítulo 7, versículo 19. É o que ele falou? Pois lê aí, só para adiantar. Que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Pronto, agora nós vamos entender, sabe como? Aí é o texto. Agora vamos ver o contexto, lê o próximo versículo. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pronto, ó. Então o que Paulo está lutando? Ele vai dizer isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Há uma luta dentro da gente. A carne e o espírito. E Jesus vai dizer isso, se eu não me engano, em Mateus capítulo 23. Ele vai dizer que da onde surgem as guerras, os adultérios, as bebedices, as mentiras, os enganos, da onde é que surge? Do coração. Lá em Provérbios vai dizer que guardai-vos o quê? O vosso coração, que é a saída da vida. Então a nossa luta, irmão, ela está dentro de nós. Nós botamos culpa em ambiente, em pessoas, mas Paulo vai dizer para a igreja que estava em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra o principado, potestade, dominador dos nossos espirituais da maldade. Então nós podemos estar aqui achando que está bem, mas não estamos buscando a luta, nós não estamos buscando vencer aquilo que está dentro de nós. A carne, né, pastor? A carne. Por isso que o Senhor pede para toda vez para nós ficar jejuando. Quer ver? Mas ele não cabe falar que a luta não é contra a carne? Como é? Não cabe falar que a luta não é contra a carne? Contra... Pronto. Você está aqui me perseguindo aqui dentro, falando mal de mim. Está entendendo? Você vai entender agora, falando mal de mim. Se eu for debater com você, se eu for questão com você, eu estou lutando contra a carne. Quando o apóstolo Paulo diz, nossa, não é contra a carne, você está sendo usado pelo diabo para me afligir. Então eu vou o quê? Jejuar e orar pela tua vida. Mas eu não vou lá para o teu dormitório brigar com você. É isso que Paulo está dizendo. Nossa luta não é contra a carne. Então eu não vou brigar com você. Eu não vou sair na tapa com você. Mas eu vou jejuar e orar, porque quem está te usando é o diabo. Então eu vou vencer ele em oração e jejum. Você entendeu agora? Você entendeu? Então é nisso que Paulo quer dizer. Por isso que eu falo dos contextos. Temos que entender o texto buscando os contextos. Tá? Quer ver? Deixa eu ver que hora é. Mesmas horas. Mas dá tempo. Eu estou pedindo eles aí porque eu estou apressando um pouco, porque é muita informação. Tá entendendo? E lê aí Gálatas capítulo 5, meu filho. Começa aí no versículo 16, que eles vão entender um pouco sobre essa questão da carne. Gálatas capítulo 16, você pode ler até o versículo 21. Gálatas 5, do 16 ao 21. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Glória a Deus. Cafezinho para esquentar, né? Tá servindo aí você um cafezinho. Vixe, o pastor é flamenguista, né? Olha o caneco. O que vocês entenderam nessa leitura que o Leonardo fez aí, irmão? Tem alguma dúvida? Só que aí o que deixa alguma coisinha no ar é a tradução. Algumas palavras, lascívia, essas coisas, não é isso? Que deixa.
Mas são 16 itens que Paulo ali, ele vê nessa igreja. 16 itens. E eles são obras da carne. Agora vamos lá. Estão na igreja. Paulo não está pregando aí para o mundo, não. É para o povo que está na igreja e ele sabe que tem esses 16 itens. E tem muito mais. É porque ele expõe esses 16 itens. E ele ainda vai dizer, no final, vocês já sabem dessas coisas que eu já instruí vocês outras vezes. Então, o que? Então eles estão praticando agora é intencional? É intencional, porque eles já foram avisados. É a segunda vez que Paulo está falando a mesma coisa para eles. Porque Paulo diz que já avisou eles. Mas estão na igreja. Só que estão na igreja. O que precisa ser trabalhado agora? A carne. Nós estamos dentro da casa de recuperação. O que precisa ser trabalhado agora? A carne. O Leonardo está aberto ainda em Gálatas aí, tá? Meu filho, lê aí o versículo 25 aí. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É o versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se somos de Cristo, fizemos o quê? Deixa lá. Se somos de Cristo, o que é que nós fazemos? E como é que crucifica essa carne? Jejum e oração. Jejum e oração e palavra. Mas será se nós temos esse desejo aqui? Tá aí, ó. Como é que nós podemos vencer essas obras da carne aqui dentro da casa? Jejuando e orando. Mas de verdade, irmão, com sinceridade, buscando a Deus. Aí nós vamos conseguir vencer. Saiu daqui, levar esse princípio. Jejuar, ter ouvido jejum, oração e meditação na palavra de Deus. Tem gente que só está bem dentro da casa de recuperação, quando sai, cai. Por quê? Porque deixa de fazer essas coisas. Irmão, se o lugar está vazio, irmão, vai dar casa de aranha, vai dar sujeira, vai vir barata. Glória a Deus, as galinhas hoje aqui, os galos estão uma benção nas galinhas, viu? Glória a Deus. Vocês estão entendendo aí? Barato é uma publicidade. Ó, a Bíblia menciona diferentes tipos de pecado, incluindo aqueles cometidos por ações, palavras, pensamentos e atitudes que vão contra a vontade de Deus. Veja bem, irmão. Veja bem, nós podemos estar aqui sem sair lá fora, mas a gente está aqui dentro com a mente impura. Tem uma passagem que diz assim, mente vazia Oficina do diabo. é a oficina do diabo. Tem um filme também, né? Tem um filme também, né? Deixa eu mudar na assistir. Eu assisti. Tem um filme também. Mente vazia é a oficina do diabo. Está aberto em Romanos aqui, tá? Capítulo 2, versículo 2, leia para nós. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? Aonde tem que ser trabalhado em nós? Aonde nós temos que ser trabalhado? Nós não podemos trazer para nós, irmão, uma regra de uma postura de tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo. Só que esse tempo que nós estamos aqui na casa é um tempo para nós termos um encontro com Deus. É um tempo de buscar. Eu estava dizendo hoje para o Leonardo aqui, estava dizendo para ele ontem assim, Leonardo, eu no começo da minha fé eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse um bocado de vez. Mas eu tirei uma vez para me ler a Bíblia todinha no Apocalipse em 2 meses. Em 2 meses eu li, de Gênesis Apocalipse. Meu coração chega a queimar, chegar de quanto mais eu li, mais não cadetinha. Ele perguntou assim, mas o senhor leu o que é um livro? Eu disse assim, não, tem livros que são pequenos
que a gente lê rápido. Mas assim, eu tinha uma base de ler de 10 a 12 capítulos por dia. De 10 a 12 capítulos por dia. Tá entendendo? Hoje eu leio, já li muita Bíblia, ela não em sequência, tipo assim, hoje eu estou lendo o livro de Romanos, termino, eu vou lá para Apocalipse, eu vou para Deuteronômio, você tá entendendo? Eu estou lendo a Bíblia todinha de novo ali, na Bíblia cronológica, né? Na Bíblia cronológica, para quem sabe, o primeiro livro que foi escrito não foi Gênesis, foi o livro de Jó, para quem não sabe, tá entendendo? O primeiro livro que foi escrito foi Jó, certo? Então segue uma sequência cronológica, né? Só que é colocado como princípio, né? Como uma regra, colocado no Gênesis, que foi o princípio, criação, tudo isso. Mas o primeiro livro que foi bíblico, foi escrito, foi Jó. Então eu leio ela ali, eu estou lendo ali na cronológica e estou lendo uma Bíblia normal, estou lendo o livro de Romanos, que eu gosto muito também do livro de Romanos. Vai buscar, mas leia aí, para nós. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pronto, da morte. Aí o Leonardo ali, ele leu em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, o que o Espírito de Deus produz? Agora eu vou ler em outra tradução, tá? Lê aí nessa tradução, eu leio na outra tradução. Só o versículo 22 e 23. Olha o que o Espírito de Deus produz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pronto. Em outra tradução, o Espírito de Deus produz amor, paz, alegria, bondade, delicadeza, fidelidade, humildade, mansidão e domínio próprio. Olha só, irmão, o Espírito de Deus entrando em mim e em você. Está falando que ele vai produzir o que? Fidelidade. Fidelidade. Aí vamos lá. Se ele produz, então nós vamos passar por todo esse teste. Se a Bíblia diz que ele produz a fidelidade, então Deus vai colocar uma mulher no meu caminho para ver se eu trago minha mulher. Está vendo aí? Vamos lá. Se o Espírito de Deus produz fidelidade em mim, se o meu problema era com maconha, então eu vou ter oportunidade, e é permitido por Deus, de eu ter acesso à maconha, de eu enganar. Ninguém está vendo. Aí, então é o primeiro passo que eu estou vendo, que eu estou sendo livre. Estou com a oportunidade de fazer tudo isso. Pastor, você não está vendo, minha mulher não está vendo, fulano não está vendo, fulano não está vendo. O Espírito de Deus está dentro de mim produzindo essas coisas. Outra hora eu tinha ódio do mineiro. Só que o Espírito de Deus está dentro de mim. Ele está com as mesmas atitudes. Só que o Espírito de Deus agora está produzindo amor. Agora, para ele produzir amor, eu vou ter que passar por situações complicadas. Então, irmão, é tudo um tratar. Só que quem é que vai operar em nós? É quem está forte. É quem está em nós. Ou a carne ou o espírito. Então, o que nós temos que buscar aqui, irmão? Mudança. Mas essa mudança, irmão, pode ver dentro da Bíblia. Só através de Jesus. Mas, pastor, Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas só que ele disse, não vou deixar vocês órfãos. Enviarei quem? O Espírito Santo. Então, quem que nós temos que buscar? Quem que está aqui na terra? Espírito Santo, irmão. Aí, se você estudar, irmão, sobre a questão do Espírito Santo, e aqui eu vou encerrar, que eu acredito que aqui deu para nós entendermos alguma coisa, tá bom? Aí eu vou pedir, vai, abre aí para você ler aí comigo, aí, vai, para nós encerrar, vai.
Tá mais ansioso. Primeira epístola de João. Vai chorando assim. Primeira epístola de João, capítulo 5. Isso, capítulo 5. Versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Pode ler. Glória a Deus. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, e o Espírito e as águas, e o sangue. E estes 3 concordam num. Vamos lá. O que Jesus derramou na cruz do Calvário? Sangue. Quando o soldado enfiou a espada do lado de Jesus, o que saiu de Jesus? Sangue. Água. Saiu água. Lê de novo o versículo 8. Ué. E 3 são os que testificam na terra. Só pastor. O Espírito e a água. O Espírito e a água. E o sangue. E esses 3 concordam em O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Então veja bem, irmão, ó, a água, o sangue e o Espírito formaram quem? Quem que eles formaram? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus. E Jesus diz para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Quantas vezes Jesus disse? Primeiro, se eu não me engano, foi para Filipe. Filipe, tu está pedindo para ver o Pai. Tanto tempo que o Pai está aqui convosco, que tu pede para ver o Pai. Jesus, quando morre e ressuscita, Jesus, antes de morrer, ele disse uma coisa para os discípulos. Que ele estava com eles. E logo Jesus ia estar neles. Como é que Jesus ia estar neles se Jesus é carne e sangue e água? Porque ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo passou 40 dias ensinando os discípulos. Se você vê lá em Atos capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo é Jesus. Então nós temos como vencer, irmãos, a carne. Nós temos como vencer, irmãos, o pecado. Precisamos buscar quem? Quem Jesus deixou. O que foi que Jesus deixou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, conversou do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, irmão, é que nos convence a orar, jejuar, meditar na palavra. Nós temos que buscar muito. Nas suas orações, peça o Espírito Santo. Porque foi quem Jesus deixou. E Jesus disse algo muito interessante. Toda blasfema contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Mas a blasfema contra o Espírito Santo já é condenada a partir dessa vida, a partir dessa terra. Então está aí o segredo para a nossa vitória. Só que eu tenho que encerrar, irmão. De verdade, para fazer a conclusão. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, que é o que nós estamos estudando. Cadê? Está aberto aí, lê aí, filho. 3:9. É o 3:9, né? Que nós estamos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência. Não, acho que eu estou lendo. Não, estou em Pedro aqui, é João.
Por isso que eu achei diferente aqui a tradução. Está aqui 3:9. Agora está certo. Quem é filho de Deus não continua pecando. Ó, quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. A vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, ele vai dizer assim, ó: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a nossa vida é o quê? É Cristo em mim, a esperança da glória. Ou seja, como é que Cristo pode estar em mim, na pessoa hoje do Espírito Santo? Foi quem Jesus deixou. Mas veja bem, vamos lá. Quem é filho de Deus